Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Falamos no último vídeo sobre a personagem de Melquisedeque. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o sacerdócio de segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece a Abraão e ele é sacerdote e é rei de Jerusalém. Melquisedeque traz pão e vinho, é um símbolo de aliança e faz-nos remeter para Cristo quando ele celebrou a nova aliança com os seus discípulos e também abençoou o pão e o vinho. Há aqui uma semelhança. Em Hebreus 5 diz: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sobre isso temos muito que dizer e de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Yeshua não se constituiu a ele próprio sumo sacerdote, é o que diz o texto, mas Deus o constituiu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas porquê Melquisedeque e não Arão? Porquê Melquisedeque e não um outro qualquer? Onde é que o autor de Hebreus foi buscar esta associação entre o Messias e este Melquisedeque que apareceu a Abraão, que era um sacerdote rei de Jerusalém? No Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder entre as santos. Como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita quebrará reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, quebrantará a cabeça por toda a terra, pelo caminho beberá da corrente e prosseguirá da cabeça erguida. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está aqui ligado ao Messias, àquele que é o Senhor à destra do Senhor. Há a ponte entre Melquisedeque e o Messias, e o Messias é como se fosse membro da mesma ordem de sacerdotes que o tal Melquisedeque que surgiu com Abraão. Em Hebreus 6:20, o autor de Hebreus diz que Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não há dúvidas, em Hebreus isto é tudo muito enfatizado, que o Senhor Yeshua se tornou sacerdote, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é um grande contraste com o sacerdócio levítico que estava em vigor, porque quando Cristo morreu e ressuscitou, o sacerdócio levítico estava em vigor. Cristo veio sobre a lei e quando ele ressuscitou, o templo estava ainda em pé, só no ano 70 é que ele foi destruído. Continuaram a existir sacrifícios e todo o sistema levítico continuou a funcionar com os seus levitas até o ano 70, quando o templo foi destruído e todos os judeus fugiram e houve grandes mortes e foi interrompido o sacerdócio levítico completamente. É interessante que antes de iniciar o sacerdócio levítico aparece um outro sacerdote ainda mais misterioso que Melquisedeque. Em Êxodos 3:1 há esta referência: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. Ali, junto ao monte onde Deus se encontrou com Moisés, onde Deus chamou Moisés, estava alguém que é chamado de sacerdote. E ele aparentemente era sacerdote do Deus Altíssimo também. Mais tarde Jetro vem ter com Moisés e aconselha Moisés. E este sacerdote parecia realmente um sacerdote de Deus. Mas é um sacerdote também, parece estranho. Ele era sacerdote em Midian. Midian é filho de Quetura com Abraão. Abraão tem filhos desta mulher Quetura depois da morte de Sara, e um dos filhos é Midian. Só que para que esses filhos não herdassem a herança de Abraão,
para que somente Isaac fosse o herdeiro, ele envia para longe estes filhos de Quetura. E Midian, esta região de Midian, tomou o nome deste filho de Quetura. E desta região, deste Midian, parece que surgiu este Jetro, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Pode vir daí, certamente virá daí, que este Jetro de Midian fosse sacerdote do Deus Altíssimo. É depois no Sinai que Deus institui este tal sacerdócio levítico. E ele é levítico, chamado de Levítico, porque era a tribo de Levi, chamados os levitas, que foram chamados para exercer este sacerdócio. Arão, o irmão de Moisés, era o sumo sacerdote, e a família de Arão era a família dos sacerdotes principais, mas depois toda a tribo de Levi cooperava no exercício do sacerdócio levítico, carregando o tabernáculo, trabalhando todas as tarefas necessárias a que esse sacerdócio fosse bem sucedido. Sobre este sacerdócio nós já ouvimos falar imenso, sabemos que existiam os sacrifícios de muitos tipos, era todo à volta do tabernáculo, havia um sistema de ofertas, sacrifícios, dízimos para com esta tribo de Levi, esta tribo de levitas e estes sacerdotes, e tudo girava à volta do tabernáculo. O tabernáculo continha a arca da aliança e Deus tinha dado a sua lei. A lei de Deus não incluía só as leis que regulavam o sacerdócio. A lei de Deus inclui muitos outros princípios e instrução que vinham desde o Éden e permanecem até hoje. Mas havia uma parte da lei que era exclusiva para regular este sacerdócio levítico. Após a ressurreição, Yeshua, Jesus, tornou-se o sumo sacerdote que veio ocupar o lugar destes sacerdotes, destes sumos sacerdotes que vinham da linhagem de Arão. Isto é explicado em Hebreus com muito pormenor, são vários capítulos e, na realidade, todo o livro de Hebreus gira à volta desta questão do sacerdócio levítico sendo substituído, explicado e sendo substituído por este sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em que Cristo era o sumo sacerdote, é hoje ainda o sumo sacerdote, porque é um sumo sacerdócio eterno. O sacerdócio de Cristo não é algo completamente novo, que rompeu com o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é algo que vem ser uma continuidade a algo que já existia. O sacerdócio levítico é que foi algo temporário, foi durante ali um certo período, foi necessário aquele sacerdócio levítico como figura daquilo que seria permanente. É o sacerdócio de Melquisedeque que é identificado como Messias e não o homem Melquisedeque que é identificado como Messias. Yeshua é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo a ordem, não era Melquisedeque. Eu acredito que houve uma continuidade sempre deste sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Já dei o exemplo de Jetro, do sogro de Moisés, e eu acredito também que David era um sacerdote desta linhagem de sacerdotes. Ele era rei de Jerusalém e era sacerdote diante de Deus. Ele trouxe a arca e colocou uma tenda, ele ia à presença de Deus de uma forma que só os sacerdotes o faziam. Se Cristo pertence a uma ordem de sacerdotes diferentes do sacerdócio levítico, o que mudou então quando houve esta mudança de ordem sacerdotal? Há diferenças entre estes sacerdócios em vários níveis. Uma delas é a lei que regula o sacerdócio. Vamos ler alguns textos. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ou seja, este sacerdócio levítico era um sacerdócio imperfeito. E porquê que era imperfeito? Sempre que havia sacrifícios, e mesmo no dia da expiação, no Yom Kippur, quando o sumo sacerdote ia expiar o pecado do povo, era temporário e só dizia respeito à vida na terra, ou seja, não havia uma repercussão eterna daquela expiação, era somente para que o pecado do povo não resultasse em enfermidades, em maldições,
que viriam sobre o povo por causa do seu pecado. Restringia-se à esfera terrena. Não era uma expiação eterna, ou seja, quando a pessoa morria, não tinha acesso a Deus, como aconteceu posteriormente quando o Filho de Deus morreu, como o Cordeiro que morreu uma só vez, uma única vez. Há aqui esta diferença. Por isso o texto diz: se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se os homens fossem aperfeiçoados pelo sacerdócio levítico, não havia necessidade de outro sacerdócio. E o versículo 12 também é muito importante. Diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Houve uma necessidade de mudança de lei que regulava o sacerdócio levítico para uma lei que regula o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é que toda a lei de Deus foi abolida. Nós sabemos que os mandamentos de Deus não foram todos abolidos. Roubar continua a ser pecado, matar continua a ser pecado e muitos outros. Mas as leis que regulavam o sacerdócio levítico, tudo o que girava à volta daquele sacerdócio, foi alterado. Foi a lei que regula o sacerdócio que teve que ser mudada. E nós vemos em todo o Novo Testamento, Cristo já explicou muita coisa, mas todo o Novo Testamento vai mostrando como neste sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, há tantas coisas que são diferentes. Uma delas é esta lei que regula o sacerdócio, que mudou. Mas mudou em quê? É agora aqui que há muitas divergências. Uns consideram que foi tudo abolido, que toda a lei está abolida e que agora começa uma nova aliança e que só as palavras de Cristo no Sermão do Monte é que são uma nova lei. Eu não acredito nisso. Acredito que o Sermão do Monte é a explicação da lei de Deus pelo Filho de Deus, mostrando, antes era assim, mas agora o que está no coração de Deus quando Ele deu este mandamento era outra coisa, e aprofundar. Ele diz no próprio Sermão do Monte que a lei de Deus não terminou. Enquanto houver céu, enquanto houver terra, ela não terminou. Mas muita coisa que existia na lei mudou, porque, nomeadamente, estas questões do sacerdócio. Já não existe um contexto que faça sentido. Também havia outras leis de higiene, outro tipo de leis que não se aplicam aos nossos dias porque estamos num contexto diferente. Contudo, a base da lei permanece, a lei de Deus permanece. Eu sei que há a distinção entre lei moral, cerimonial, mas não sei se isso é correto porque a Bíblia não fala nada dessa distinção. Até ouvi alguém ensinar que quem fez essa distinção pela primeira vez foi Ellen White, a profetisa do Adventismo. Não acho que esta diferenciação entre lei moral e cerimonial faça muito sentido, porque ela não é isso que a Bíblia diz. No entanto, os evangélicos agora usam esses termos para fazer essa distinção. O que a Bíblia diz é que existia uma lei que regulava este sacerdócio levítico, que foi mudada. E foi mudada porque deixou de fazer sentido. Já não se fazem sacrifícios da forma como eram feitos, já não se entregam dízimos a sacerdotes como era feito daquela forma, e não estou a falar de dízimos neste vídeo, não sou anti-dízimo nem contra o dízimo, desde que ele seja dado num contexto, segundo o Novo Testamento ensina. Versículo 23... E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, este papel de Cristo ser intercessor, que nós às vezes falamos, tem a ver com o facto de ele ser o sumo sacerdote que intercede diante de Deus. Enquanto os sacerdotes do sacerdócio levítico eram homens que morriam, e também esses sacrifícios não tinham repercussões eternas, notem este termo aqui, ele diz, pode perfeitamente salvar. Porque aquele sacerdócio anterior, nós vimos que ele não era perfeito, porque ele não podia perfeitamente salvar. Porém, o sacerdócio
do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque pode perfeitamente salvar e eternamente e perpetuamente. Outra distinção entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque tem a ver com o templo. Quando Deus instituiu o sacerdócio levítico, foi todo à volta de um tabernáculo que existia, e o tabernáculo servia para haver uma ligação entre os homens e Deus, e todo o sacerdócio, a ministração a Deus e de Deus depois para com o povo girava à volta deste tabernáculo. Em Hebreus 9:1 diz: ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre. E nós sabemos que no Novo Testamento os homens que abrigam o Espírito de Deus, que têm o Espírito de Deus, são chamados de templos vivos. Somos templos vivos. Deus já não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus agora habita em templos de carne, que são homens. Além do templo, existe também algo mais que mudou, entre outras coisas, nós estamos a resumir. E o que mudou também foi o conceito de sacerdote. Havia o sumo sacerdote, Arão, primeiro, não é? Todos os sacerdotes da sua família, e depois existiam os levitas. E toda essa tribo de Levi era figura de um povo que surgiria, que é hoje o povo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Por isso é que nós somos chamados, os filhos de Deus, somos chamados um reino sacerdotal. E somos reis também, reino sacerdotal, reis e sacerdotes, à semelhança do Filho de Deus. Enquanto aqueles sacerdotes eram uma elite, hoje todos os filhos de Deus são sacerdotes. Hoje a liderança das igrejas cristãs não é uma elite à parte, uma elite sacerdotal à parte, embora às vezes pareça em alguns contextos, mas não é. Cada cristão, cada filho de Deus é um sacerdote. E é um sacerdote e, curiosamente, é um sacerdote e é um templo. E cada um de nós tem que ministrar aos homens e exercer esta função de sacerdote neste templo que nós somos. O meu corpo é um templo e o meu espírito que nele habita é um templo do Espírito Santo. E eu tenho que ministrar ao Espírito de Deus em mim, eu tenho que ministrar a Deus em mim e tenho que ministrar aos homens. E estamos a exercer a função do sacerdote. Não há intermediários entre cada filho de Deus e Deus. Os líderes cristãos, pastores, apóstolos, o que queiram chamar, os anciãos das igrejas, que é o termo mais bíblico, não servem para ser intermediários, servem para cooperar com Deus no aperfeiçoamento dos santos, para ajudar o crescimento. Todos os ministérios servem para isso, para aperfeiçoar os santos, a exercerem melhor o seu ministério sacerdotal. Deus vos abençoe e continuem a fazer aquilo que Deus vos tem iluminado. Busquem nas Escrituras e façam tudo de coração como para o Senhor.